2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, está escrito: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém? Quantos creem no Evangelho, diga glória a Deus. Amém. Meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração essa semana conta um pouco a história do apóstolo Paulo. Eu gosto muito da história de Paulo. Para ser sincero, eu falo que eu costumo ser fã dele por todo o ministério da vida de Paulo, o que ele fez pela igreja. E aí eu fiquei me perguntando, gente, tem que ser crente como Paulo mesmo, para continuar pregando e escrevendo cartas. Eu falei, só que na Bíblia fala-se de 3 prisões que está escrito aqui, fora as outras que não é relatado. Atos capítulo 16, conhecemos a história de Paulo e Silas na prisão. Falei, o homem apanhou na cidade, na praça, foi levado preso. Aí à meia-noite ainda o homem chama Silas e fala, vamos cantar a Deus, filho. A coisa foi preta para nós, mas vamos continuar cantando, louvando. Aí Deus aparece, quebra os grilhões, as correntes e salva os 2. Passa um tempo, Paulo começa a ministrar, vem a segunda prisão. Depois de sofrer um naufrágio do navio, ele pisa em terra seca e é levado preso em Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no seu final, versículo 32 em diante. Ele vai lá e passa 2 anos preso, mais ou menos. E agora relata mais uma prisão do apóstolo Paulo. A diferença agora de prisão é que uma ele estava totalmente destruído, apanhou tanto. A segunda prisão, que a Bíblia relata, era uma prisão mais que deixou ele acomodado, porque ele pôde alugar uma casa e receber os irmãos para visitar ele nessa prisão. Só que essa última prisão agora relatada não é tão boa. Para ele foi terrível essa prisão, porque ele foi lançado numa masmorra e não tinha muito contato com os irmãos. Os irmãos teriam que procurar e saber onde Paulo estava, porque já não tinha liberdade de visita. Mas mesmo assim Paulo continuou o ministério. Paulo teve um homem, um companheiro que ajudou muito ele, que foi aquele que encorajou Paulo, que a Bíblia fala que é o Onesíforo. E Paulo lá no versículo 18, 17, ele vai saudar a família deste homem, porque este homem ajudou muito o ministério de Paulo, mas isso é para uma outra pregação. O apóstolo Paulo está sofrendo agora com as heresias que estão entrando na igreja. Paulo está preso e não está podendo fazer nada, porque presente ele não pode estar. E aí ele tem um jovem chamado Timóteo, que muito ele estima, tem tido como um filho da fé, e ensinando. O problema desse jovem é que ele era meio tímido, às vezes ele era covarde, e Paulo estava muito preocupado com isso, porque com a prisão dele, e já sabendo que dessa prisão provavelmente ele não escaparia, ele vai escrever para Timóteo, preocupado com o ministério. E Paulo começa a dar umas exortações para Timóteo, tão linda e tão maravilhosa, que Paulo começa a sua carta de 2 Timóteo, dando instruções, elogiando a vida de Timóteo, a vida espiritual de Timóteo. O segundo capítulo de 2 Timóteo, Paulo vai falar um pouco do relacionamento da igreja, do povo, a importância que existe do relacionamento de estar dentro da igreja. No capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, agora você tem que tomar cuidado, porque as seitas, as heresias estão adentrando dentro das igrejas, e você precisa ficar esperto. E no capítulo 4, Paulo agora vai exortar ele firme, por conta das coisas que estão acontecendo, e Timóteo precisa ter pulso firme para poder seguir. O que me chama a atenção é que mesmo preso, mesmo passando por essa luta, e sabendo que o governador, o imperador da época, Nero, que já estava perseguindo os cristãos agora de uma forma tremenda, matando, mandando matar, Paulo, e ainda sabendo que o tempo religioso nessa época não era dos melhores, porque crescia-se muito, e as pessoas estavam sendo levadas pelas doutrinas, pelas fábulas que vinham pregando. Imagine você,
Você está passando um problema agora, uma dificuldade, o seu líder está preso, não pode fazer nada, e de repente as pessoas vêm pregar um evangelho totalmente diferente daquele que você conhece. E começa a colocar na sua cabeça que tudo aquilo é fábula. O cristianismo, Cristo é fábula. Vê se ele tem feito alguma coisa, se os líderes estão morrendo, se o imperador está governando, se o imperador está pedindo adoração, e muitos crentes estão fazendo isso. Muitos agora estão esfriando na fé, estão ficando com medo, porque não queriam morrer. E a perseguição era ferrenha mesmo, não era fácil. Ser cristão nesse tempo não era fácil mesmo, porque a perseguição política e religiosa era muito grande. E o apóstolo Paulo, ainda que preso por causa da palavra de Deus, ele não se preocupou se ele estava preso, se ele iria morrer, se ele estava na mão do leão. Ele não estava preocupado com isso. A maior preocupação de Paulo era com a vida espiritual do povo. Paulo não estava preocupado com si próprio. Paulo estava preocupado com a igreja, com o povo. Paulo queria uma igreja alicerçada, ainda que ele não estivesse mais ali em terra, que ele fosse morto e decapitado. A palavra de Deus não poderia morrer, ela tinha que continuar a ser propagada pelos 4 cantos da terra. E Paulo começa falando, olha, o juiz, o grande, o santo, há de julgar tudo, e nada vai ficar sem ser julgado. Mas Timóteo, tome cuidado, porque nesses últimos dias agora muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas do demônio. E a igreja, Paulo estava preocupado com aqueles irmãos que já conheciam o evangelho, estavam voltando para trás. Mas Paulo ainda assim, na masmorra, ele estava preocupado, falando, você tem que tomar cuidado com isso, Timóteo. Eles estão entrando nas igrejas, e você agora precisa ficar de olho nisso. Você precisa ter pulso firme e forte, para que não seja levado também por esse vento de doutrina. E eu abro um parênteses para o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo tempos parecidos com o que o apóstolo Paulo estava pregando. Hoje a igreja está deixando a sã doutrina, a palavra, para trazer cultos que massageiem o meu e o teu ego. Nós entramos na igreja hoje, não é para adorar mais a Deus, mas para buscar uma causa impossível que eu estou precisando. Eu não entro mais na igreja para verdadeiramente adorar e falar, Deus, quão grande Tu és. Nós estamos querendo adorar a Deus para falar, Deus, se amanhã o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou me afastar. É dessa forma que nós estamos vivendo. Aí muitas das vezes a palavra é pregada diante do altar. Que isso nós fazemos aqui, procuramos pregar a palavra. Mas aí muitas igrejas vê que o povo não quer ficar na igreja por causa da sã doutrina ou por causa da cruz de Cristo. Automaticamente eles arrumam formas de segurar o povo dentro da igreja. Ou seja, estamos vivendo um tempo de modismo dentro da igreja, de entretenimento, em que as pessoas são convidadas não a adorar ao Criador e conhecer quem é Deus, mas buscar aquilo que satisfaz a eles, a elas. Estamos deixando a essência de lado do evangelho, do cristianismo, para viver aquilo que satisfaz as nossas carnes. Porque se eu estou passando perseguição, se eu estou passando luta, é porque a igreja não está servindo. Mas a igreja não tem culpa, o que tem culpa somos nós, porque Deus falou que nós teremos aflições nessa terra. E nós deixamos a igreja de lado. Aí culpamos o ministério, culpamos o pastor, culpamos a pastora, e falamos, dessa igreja eu não quero saber mais. Eu vou embora daqui, eu vou procurar uma igreja que satisfaz a minha vontade e o meu ego. Aí encontra profetas que falam, eis que te digo nada, a vitória já é tua porque Cristo morreu por você. E se você está aqui, é porque Jesus Cristo vive para todo sempre. Nós queremos mensagens que digam, eis que tem a chave, eis que tem a porta aberta, eis que tem tudo. Mas quando tem a mensagem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós rejeitamos isso.
Não podemos rejeitar a mensagem da cruz. Ninguém está isento de passar dificuldades, problemas, lutas, tribulações. Ninguém. Prova disso o apóstolo Paulo. O homem sofreu tudo na tua carne e ainda assim tinha forças para escrever e falar: cuidado com aqueles que vêm com fábulas, cuidado com aqueles que vêm contar histórias, cuidado com aqueles que vêm com doutrinas de demônio, cuidado, igreja. Aí nós buscamos o quê? Não queremos palavra, não queremos Bíblia. Nós queremos sair das nossas provas, queremos sair das nossas lutas. E claro que eu também quero. Quem que não quer? Claro que quero. Mas a gente precisa primeiramente reconhecer que tem um Deus todo-poderoso que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo continua falando: olha, você tome cuidado. Tome cuidado, porque agora eles estão adentrando as igrejas e estão esfriando o povo. A igreja está esfriando. A igreja está esfriando. Essa semana em casa eu falei para a Silmara: existem louvores que nós não estamos mais direcionando a Deus, estamos direcionando ao homem. Quando nós entramos dentro da igreja, a gente entra para adorar a Deus, para agradecer a Deus. É o culto racional, é o culto inteligente. Mas nós queremos o quê? Buscar algo que massageie o homem. É que Deus vai te dar, Deus vai entregar, Deus vai fazer. E quem te viu passar pela prova não te ajudou, hoje vai ver na bênção, amanhã vai se arrepender. Ah, vai. Estamos querendo louvores isso. É engraçado, presbítero Alexandre. Começa a cantar esses corinhos assim, principalmente quando fala que o teu adversário, Deus vai passar a rasteira e vai ter que ver você por cima. A igreja começa: roda até, roda. É Deus na causa. Fala, Jesus. Fala o quê? Aonde biblicamente está escrito que Deus quer isso de nós? Quando os discípulos andavam com Jesus, que teria que passar pela aldeia dos samaritanos, João olhou para ele e falou assim: quer que a gente faça como Elias, que ore a Deus e manda fogo do céu e consuma aqui esses dois? Jesus olhou: que mente que vocês têm, rapaz? Vocês estão loucos? Como que vocês vêm falar para mandar fogo do céu e matar o... Não é assim não, rapaz, mente de Cristo não é isso não. E hoje está assim: Deus, manda fogo e queima aquele cão, queima o capeta. Aí Deus olha do teu trono e fala... Eu fico pensando, Deus, assim, presbítero, Deus coça a cabeça e fala: misericórdia. O povo está pedindo para mim mandar fogo para queimar o próprio irmão. Mas por que o próprio irmão? Porque o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 10, demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Eu não tenho que lutar com você, eu não tenho que lutar contra a tua carne, eu tenho que lutar contra a adversidade, contra os adversários, contra as hostes espirituais da maldade. É essa a minha luta que me leva à vitória. Tem muito crente que não recebe a vitória porque está muito preocupado com as coisas visíveis. Mas quando você começar a olhar para o alto e ver que as coisas invisíveis, Deus opera maravilhas, milagres, Deus vai se levantar do trono e vai dar vitória para mim e para você. Nós temos que aprender, porque muitas das vezes nós não saímos da prova por causa disso. Porque quando nós devemos olhar para as coisas espirituais, nós olhamos para as coisas terrenas. Vai continuar mesmo. Aí o apóstolo está lá preso, manda a carta e fala: olha, alguns irmãos me abandonou. Obrigado. Demas amou o presente século, o presente imundo, e se mandou para Tessalônica. Por quê? Porque acreditou em fábulas. Amou o presente século, amou o mundo, e não quis ouvir a verdade da Bíblia, se mandou.
Demas abandonou Paulo. Fique imaginando. Você está com os irmãos e de repente você está falando para ele a sã doutrina, está falando da Bíblia, está falando da cruz de Cristo. Aí eu olho para você e falo, olha, esse negócio de Cristo, de sacrifício, de graça, eu não acredito não. A lei de Moisés falava do sacrifício, a gente não sacrifica mais animais, a gente precisa sacrificar animais, a gente precisa voltar aos velhos rudimentos. Então eu prefiro me afastar, eu saio. Demas se afastou, abandonou. Interessante no abandonar. Quando você lê a primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, você vai ver Paulo escrevendo assim, nos textos do primeiro capítulo ao 6, você vai ver assim, alguns se desviaram, esse desviou por causa disso, esse desviou daquilo, mas agora nesse capítulo 2, nessa segunda carta, Paulo não está falando que os irmãos se desviaram, eles falam abandonaram. Ele fala que a igreja, os irmãos, se abandonou, não quer mais saber. Demas se mandou. Aí você fala, a igreja inteira abandonou Paulo? Não, a igreja toda não abandonou Paulo. Por quê? Porque Paulo vai falar assim, olha, Crescente, eu mandei ele lá para a Galácia. Tito, eu mandei para a Capadócia. Tíquico, eu enviei para Éfeso. Eu fiquei pensando, presbítero, como é que pode um homem preso e ainda dando serviço ainda para a igreja? Fala, você vai para... Não, eu fico imaginando, Crescente, Tito e... chegando para Paulo e falando, Paulo, nós vamos ficar com você, Paulo. Não, vocês não vão ficar comigo. Deixa que tem outros que vão ficar comigo. Você, Crescente, vai para a Galácia. Tito, vai para a Capadócia. Tíquico, vai para Éfeso. Eu preciso de você em Éfeso. Você vai lá para Éfeso, vai pregar lá. E enviou eles. Por quê? Paulo tinha a esperança que daqueles que ficaram em Roma, ficariam junto com ele. Então ele pegou aqueles que eram os ministros, os evangelistas, missionários, e enviou para pregar a palavra. Aí Paulo fala, olha, tem um detalhe também, tome cuidado, viu, Timóteo, com Alexandre, o ferreiro ou latoeiro, com algumas traduções, ou fazedor de cobre. Cuidado com ele, porque ele me resistiu à minha face. O Alexandre, ele resistiu Paulo à pregação de Paulo. Acredita-se que esse Alexandre é o mesmo de Atos 19, que sediou toda a cidade e que era contra Paulo. E de repente ele não aceitou que Paulo fosse salvo e liberto, escapado da prisão em Éfeso. Então quando ele teve a oportunidade, ele foi lá agora e colocou Paulo na prisão. Foi contra a palavra, foi contra as pregações de Paulo. Aí Paulo fala, com esse você toma cuidado. Com esse você toma cuidado, que ele está deturpando mesmo. Aí Paulo começa a fazer essa relação, até chegar no ponto agora, da nossa mensagem. Paulo olha e fala, na minha primeira audiência, todos me abandonaram. Você imagina agora, Paulo está prestes a ser morto, é levado para um tribunal, e qual é a esperança? Poxa vida, é que alguém esteja comigo, alguém esteja na plateia, pelo menos isso dá um pouco de ânimo, uma força. Poxa vida, a igreja me ajudou, a igreja está lá comigo. Paulo olha para a direita e para a esquerda, não vê um irmão para se apresentar a ele perante o juiz. E ele, sabendo que dependendo daquilo que iria acontecer, já era, Paulo morto. Porque o imperador Nero estava mandando matar mesmo. Mas a preocupação de Paulo não era com a morte, porque ele já tinha declarado, Timóteo, eu combati o bom combate, eu guardei minha fé e estou acabando minha carreira. Eu sei que é uma coroa de justiça que está me esperando. Eu sei. Porém, eu quero que você também saiba que existe uma coroa de justiça te esperando. Paulo não estava preocupado que ele iria ser morto. Ele estava preocupado sim, de pregar a palavra e dizer,
eu sei que existe uma coroa de justiça para mim. Paulo está sozinho. Os irmãos todos abandonaram Paulo. Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo já não estava dirigindo a igreja, Timóteo agora era um itinerante. Ele falou: olha, venha depressa antes do inverno. E não esqueça, quando vir para cá, passa em Troade, porque Paulo sabia que Timóteo ia em Troade. Pega a minha capa, pega os meus livros e pega os meus pergaminhos. E traga-me o mais depressa possível. Paulo fala do inverno por causa da navegação, porque no inverno ficava difícil navegar nas regiões. E Paulo sabia que o tempo dele estava próximo da partida dele. Mas Paulo pede tudo isso. Eu fico imaginando, que crente é esse? O homem preso, sabendo que vai morrer, todos abandonaram, e ainda tem capacidade de pedir: me traga os livros e o pergaminho. O homem queria estudar ainda. O homem queria ler ainda. O homem queria estar com a palavra ainda. Eu fiquei imaginando, gente, vamos entrar agora para nós aqui. Quando qualquer provação que nós estamos passando, nós olhamos para a Bíblia: não olho para você, não quero saber. Não abre a Bíblia, não lê um versículo da Bíblia. E quando uma palavra vem de Deus sobre a tua vida, você fala: não é comigo, porque Deus se esqueceu de mim, Deus não quer falar mais comigo. Quando nós estamos passando luta, nós não queremos fazer menção de Bíblia Sagrada. Nós queremos deixar tudo de lado. E queremos viver num mundinho fechado, como se Deus não estivesse presente mais na nossa vida. E Paulo fala assim: Timóteo, você vai vir aqui, você vai trazer o pergaminho, você vai trazer os livros, vocês vão ler comigo, e quando eu for morto, você vai levar esses pergaminhos, vai levar esses livros, e vai continuar pregando a palavra de Deus. É tão interessante, porque como que eu posso representar alguém se eu não estudar? Paulo, o embaixador de Cristo, representante de Cristo, falou: eu vou aprender, vou continuar aprendendo e vou morrer aprendendo. Então eu quero que vocês façam a mesma coisa. Mas todos me abandonaram. Agora você imagina, o ser humano, ele é assim, ele quer estar sempre rodeado de pessoas. O ser humano, Deus não criou o ser humano para viver isolado. Deus criou o ser humano para viver em sociedade. Porém, Paulo já teve a primeira prisão, a segunda prisão e a terceira prisão, que a Bíblia relata e as outras não é relatada. E todos abandonaram. Eu falei: Jesus amado, como é que esse homem teve forças? Aí Jesus fala, João capítulo 16, versículo 32. É chegada a hora, e a hora é, em que vós, Jesus falando para os discípulos, em que vós serão todos dispersos, e eu, Jesus, ficarei só. Mas Deus estará comigo. Aí Jesus fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições. Jesus, o próprio Jesus, foi abandonado por todos, mas ele falou: eu não estou só, Deus está comigo. E o apóstolo Paulo, como eu amo falar de Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu à igreja de Gálatas no capítulo 5, no capítulo 2, no capítulo 5, versículo 20, ele fala, 2:20, a vida que eu vivo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não estou abandonado. Eu sei que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo tinha certeza porque ele vivia a palavra. Por que muitos estão caindo? Por que muitos estão voltando para trás? Porque a palavra não está inserida no coração. Mas hoje, queira você ou não queira, a palavra vai ser inserida no teu coração. E você vai ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Jesus não mudou. Não mudou, Jesus continua o mesmo. Quem mudou fui eu, foi você. O apóstolo estava dizendo, todos me abandonaram, porém que isso não seja lhe imputado. Olha que coisa interessante, é coisa de crente isso. Que isso não lhe seja imputado para eles. Por quê? Você está passando uma prova daquela. Aí você fala, pastor William vai vir me visitar. Aí o pastor William não aparece, a tua oração muda. Ainda é pastor de igreja ainda. Como é que pode, Jesus? Eu aqui sozinho, abandonada. Pastora? Nem sabe que eu existo. Jesus. Está nas tuas mãos. Se eu entrego nas tuas mãos. Queima eles. Quando nós estamos diante de problemas e a gente cria expectativas de receber alguém e não recebe, a gente vai olhar para Deus e falar, amém, Jesus. Que não seja isso imputado para eles, porque eu sei que não puderam vir, Deus. Eles são um amor de pessoa. Eu amo essas vidas, Deus. Essa é a nossa oração, né? Ou a gente já fica triste, cabisbaixo, já colocando tanto nome na igreja ou nas pessoas, e não entendemos muitas das vezes o trabalhar de Deus. Por que muitas das vezes nós passamos por desertos? Por que muitas das vezes nós nos sentimos abandonados? É por conta do homem? Não. Jesus ficou abandonado. O apóstolo Paulo ficou abandonado. Mas nem por isso ele deixou de adorar a Deus. Ele jamais deixou de adorar a Deus. E esse negócio de tribunal é tremendo, o negócio é sério. Eu vou dar o exemplo da Silmara. Ela trabalhava no mercado. E de repente aconteceu lá umas coisas. E ela orou a Deus. Falei, se tiver que processar, processa, vai que fica rica, né? Claro que não. E teve que abrir processo, por conta das coisas que estavam acontecendo. Aí quando você abre um processo, automaticamente o que você precisa? Do advogado e de testemunhas. Você precisa de testemunha. De repente, a Silmara conversa com um, conversa com o outro. A Silmara, estamos juntos, é nós. Não, Silmara, conta comigo. Estou lá, esse cara tem que pagar pelo que faz mesmo, o cara é. Aí vai, chega no dia da audiência. Quem é que estava? Quase com o advogado, nem o advogado quase vai. Sozinho, cadê as testemunhas? Todos o abandonaram. Todos. Mas ainda que todos abandonaram, ela tinha certeza de um que não abandonou ela. Ela olhou e falou, olha, o homem abandonou, mas o Senhor jamais me abandonará. O apóstolo Paulo esperava que tivesse alguém com ele para testemunhar. Só que eles não foram. Que Paulo falou assim, não seja imputado isso com eles. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo sabia que eles não iriam com medo de ser morto. Porque qualquer um que ficasse do lado de Paulo ou fosse lá testificar com ele, também era passivo de morte. Automaticamente as pessoas se recuaram e falaram, eu não vou nada, eu vou ser morto, decapitado, arrancar meu pescoço, não vou nada, não vou. E Paulo fala, não seja imputado não, porque eu entendo, Paulo falou, eu entendo o medo deles. Eu entendo porque eles ficaram com medo. Então que isso não seja imputado para eles. Deixa que Deus vai tratar com eles depois. E às vezes nós queremos atribuir sempre para umas pessoas que não vieram, que não estão presentes. E não entendemos que Deus está permitindo isso na minha e na tua vida. Deus está buscando intimidade minha e tua.
Deus quer que nós conhecemos Ele como Ele é. E às vezes nós não queremos conhecer Deus, não queremos ter intimidade com Deus. Você sabe por quê? Porque nós estamos ainda preocupados com as coisas terrenas. Mas quando nós deixamos as coisas terrenas e começamos a buscar as coisas que são do alto, Deus justifica as nossas vidas na terra. Que isso não seja imputado. Paulo falou, deixa eles para lá. Aí Paulo olha e fala, assim como Jesus esteve só, o Senhor assistiu-me, o Senhor fortaleceu-me. Gente, é uma coisa tremenda. Quando Paulo fala assistiu, o verbo grego do assistir não é como se eu estivesse aqui assistindo você aí assistindo eu. Não. O verbo grego para assistir é se pôr ao lado de. Paulo estava dizendo, ainda que todos os homens me abandonaram, o Senhor sentou do meu lado, o Senhor se pôs do meu lado, o Senhor esteve comigo todo momento, me dando força para poder pregar a palavra para toda a guarda pretoriana, para anunciar o Evangelho e para dizer que Jesus Cristo, Ele é bom e Ele é poderoso na terra. O Evangelho é isso, é independente que eu não estou enxergando nada, eu sei que Ele está comigo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro que é igual a mim, o Consolador, o Paracleto, o Advogado, aquele que está comigo, está com você. Você se levanta, Ele está do lado. Você vai trabalhar, Ele está do lado. Você volta para casa, Ele está do lado. Jesus Cristo está assistindo a minha vida todos os dias. Ele está assistindo a tua vida todos os dias. Ele está conosco. É promessa. O que eu não posso é deixar que os problemas do dia a dia venham apagar o Espírito que está em mim. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo Tessalonicenses, ele fala 5,18, que nós não devemos apagar o Espírito. E como nós apagamos o Espírito? Quando nós deixamos de acreditar e confiar. Quando nós deixamos de louvar e adorar, glorificar, exaltar, enaltecer e bendizer o nome de Deus. Quando eu começo a não acreditar mais que Deus está comigo, o Espírito vai se apagando, a minha carne vai tomando ocasião e eu não tenho mais forças. Mas hoje Deus trouxe aqui para renovar as suas forças. Deus te trouxe aqui para fazer você voar com asas de águia. Deus te trouxe aqui para fazer você nova criatura, para fazer obra milagrosa na tua vida. É o Espírito de Deus. É Ele que fortalece, é Ele que renova, é Ele que restaura. Ele conhece as minhas fraquezas, conhece as suas fraquezas. Mas ainda que você se sinta abandonado, abandonada, Ele está assistindo você. Ele está com você. Ele está conosco. Ele está aqui. É tão lindo a gente ter certeza que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele nunca abandonou e nunca vai abandonar. Eu não era cristão. Eu estava lendo Bíblia. Comecei a ler Bíblia antes de me aceitar Jesus. E de repente eu fui pego com uma enfermidade que a medicina não sabia o que eu tinha. E até hoje eu não sei o que eu tinha. E eu lendo Bíblia, eu falei, esse Deus é poderoso, é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. E Deus vinha me chamando, e eu falei, não quero ser crente. Esse negócio de terno, gravata, esses crentes com o cara tudo fechado, né, Fátima?
Falei, eu não quero ser isso não. Mas eu acreditava muito em Deus. Sempre acreditei. E de repente, eu estava com um problema que eu não conseguia urinar. E a minha urina se tornava um coágulo de sangue, virava sangue. E o canal da uretra inflamou de uma forma que eu não conseguia urinar. E para piorar a situação, toda vez que eu ia urinar, pastora, assim, só saía sangue. E esse sangue se coagulava dentro da bexiga, na uretra, e entupia o canal da uretra. O canal totalmente inflamado. E a bexiga começava a doer porque eu queria urinar e não podia porque estava entupido. E quando saía, pingava sangue e ardia, eu me torcia todo. Me sentava na bacia para tentar fazer força, para sair e não saía. Fui no médico, naquela época eu não tinha convênio, paguei o médico. O médico falou, vai ter que fazer esse exame, isso aqui. Eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro para isso. Tem que gastar. Saí do centro de Santo André, peguei o ônibus, vim para casa assim, segurando, assim. Cheguei em casa, entrei no banheiro. Aí aquele entupido, aquela dor danada e tudo entupido. Daqui a pouco sai aquela pedra com aquele coágulo de sangue. Pensa no banheiro todo vermelho. Não consegui acertar a bacia do banheiro, só as paredes. Ficou feio o negócio. Parecia filme de terror. E tinha coisa. Ficou tudo sujo de vermelho, de sangue. E minha irmã, minha mãe em casa, eu saí do quarto chorando, saí do banheiro chorando, minha irmã veio. O que foi que aconteceu, minha mãe? Eu falei, não falei nada, só chorando, falei, entra no banheiro. Elas entraram no banheiro, voltou chorando também. Falei, Jesus. Ninguém entendia, corre para mim, vamos para o municipal. Fiquei lá, deu 10 horas da noite, isso era durante a tarde, à noite. Fez exame, arranca sangue daqui, arranca dali, tenta descobrir, um médico nada. Queriam me internar, eu falei, não vou internar. Ele falou, cara, o que você tem, cara? Você não tem dor de cabeça, não tem febre, não tem nada, você só está perdendo glóbulos vermelhos. Você está perdendo milhões e milhões de glóbulos vermelhos. Eu falei, não, internado eu não fico. Aí os médicos falaram, não, a gente vai colocar, vamos continuar dando prioridade. Você vai voltar, a gente vai te mandar lá para São Bernardo, você vai passar por urologista, vai passar por isso, você vai fazer um monte de exame. Fiz tudo quanto é exame. Os médicos reuniam diante de mim assim, fazia o círculo e olhavam para minha cara e falaram, cara, o que você tem, filho? Eu falei, eu que pergunto para vocês, o que eu tenho? Eu falei para eles, eu só preciso que vocês me dêem um remédio para mim poder ir no banheiro e não sentir essa dor e essa coisa não coagular. O médico olhou para minha cara e falou, a única coisa que eu posso pedir para você, toma bastante água para não virar coágulo do sangue. Agora o que você tem ninguém sabe, porque nos exames não aparece nada. Não sabe o que você tem. E eu desesperado, voltei para casa, depois de tantos exames, que eu tive que fazer tudo quanto é exame, e ninguém descobriu que eu tinha. Uma equipe médica, de tudo quanto é especialista, tentava descobrir, falou, ninguém consegue entender, porque você não tem reação, nada, e você está perdendo muito glóbulos vermelhos. Já indo para 30 dias eu vivendo assim, Henrique. Terrível. Eu ia na farmácia, comprava remédio com tudo e nada. Aí num belo dia à noite, eu estava no meu quarto, deitado, falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, e eu acredito, eu confio no Senhor. Eu não aguento mais essa dor. Eu não desejo isso para o meu inimigo. Não desejo, porque isso é terrível que eu estou passando. Eu quero que o Senhor me faça alguma coisa, me ajude com isso, porque a medicina ninguém consegue descobrir. E se eu li na Bíblia que tem enfermidades que é para o homem, mas tem enfermidades que é para a glória do teu nome, então que essa glória venha na minha vida. Dia seguinte eu tinha consulta. O urologista de novo, a equipe. Eu falei, Deus, vai começar tudo de novo. Eu tinha que levantar, eu tinha medo de levantar, de acordar para ir no banheiro, porque eu sabia que ia doer, arder. Naquele dia eu falei, vou para o médico, já corri, vou embora. Cheguei lá no médico, o médico falou, vamos coletar mais uma amostra da sua urina. Eu lá com medo, porque toda vez que eu tinha que entrar no banheiro eu já ficava chorando. Aí eu
esse negócio está estranho. Ué, quase que eu pego na mão para ver. A cristalina estava, a urina cristalina. E eu não senti dor. Eu não senti nada. Aí os médicos olharam, fizeram o exame. Meu, cara, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Ele falou, rapaz, os glóbulos vermelhos já voltaram ao normal do noite para o dia. E não aparece nada. O que você fez? Eu falei, foi ele. Ele me assistiu. Ele estava comigo. Ele me honrou. Eu me senti abandonado porque ninguém conseguia saber o que eu tinha. Mas Ele sempre esteve do meu lado e me fortaleceu. Ele falou, filho, acabou, é tempo de cantar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eis que a vitória chegou e o teu nome, meu nome será glorificado na tua vida. Eu recebi a cura para a glória de Deus. Fiquei mais um mês ainda frequentando o médico, para ver se descobriu o que é que eu tinha. Não tinha nada. Os médicos não descobriram nada. Qual é o diagnóstico final? Nada. Até hoje eu sei de nada. Eu só sei do sangue, mais nada. E toda vez, um mês inteiro que eu ia no banheiro, eu já ia com aquele receio. Ai, Jesus, é hoje. E ia bem, eu falei, oh, Jesus. Mas Deus é bom. Por isso que eu falo, independente do que você está passando, se você está se sentindo abandonado ou abandonada, Jesus está te assistindo. Ele está com você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Talvez você um dia se afastou, mas Ele não se afastou de você, porque Ele te ama. Ele te chama menina dos meus olhos. Ele te chamou pelo teu nome. Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Está conosco. Não deixe que as lutas, tribulações, os problemas venham afastar você. Não, Ele está junto. Não deixe que as fábulas, o modismo, venha te tirar da presença de Deus. Não, Ele está junto. Eu passo pela prova, eu passo pela luta, eu passo por tudo, mas o amor a Deus permanece para todo sempre. Temos que acreditar e confiar. Temos que acreditar e confiar. Deus é Espírito. E eu preciso acreditar e confiar que Ele está comigo. Ele está comigo independente das circunstâncias. As coisas não estão indo bem. Glória a Deus por isso. Ele tem o controle da situação. Já pedi a permissão para o pastor William. A igreja se coloca de pé.